Começando mais um Sofá Cinemac. Hoje, Oscar 1992. Você já sabe, estamos fazendo a maratona, né, dos Oscars. Até chegar o Oscar 100. A gente começou, né, no Oscar número 51. Vamos até ali o Oscar 98, mais ou menos. Depois a gente volta, né, do Oscar 50 em direção ao Oscar 1. E aí, mais pro fim, aí, ao chegar próximo, né, do Oscar 100, a gente finaliza com todos os Oscars, fazendo esse esquenta aí para a 100ª edição, né, uma edição especial, evidentemente, né. Espero que os filmes sejam bons, viu? Eu fico sempre preocupado com isso, que o ano do Oscar 100 não seja um grande ano. Mas, enfim. E comigo ela, você já sabe, Melissa. Tudo bem? Tudo bom. Oi, pessoal. Estamos novamente com alguns filmes aqui interessantíssimos. Um em especial, que vocês vão saber no final. Vamos ver o que vem por aí. E como é que tá toda semana um vídeo, né? Como é que tá essa rotina, né? de gravações e de maratona de filmes de Oscar, né? O mais interessante é a maratona dos filmes, né? Porque tem, mesmo que o que a gente combinou assim, mesmo que eu já tenha assistido durante a minha vida algum dos filmes, a gente revê juntos para poder fazer conversar sobre o filme, fazer anotações, para depois a gente poder gravar. Mas o interessante da gravação é que a gente tenta otimizar, né? A gente pega um dia que tá mais, de repente, no final de semana, grava alguns vídeos tu faz isso? já. Eu pensei que a gente gravava um vídeo só e deu. Não, né? Não, nós vamos. Tu vai ficar mentindo pro pessoal que a gente grava tudo cada dia um? Acho que tudo bem, né? Porque otimiza o tempo e como a gente já viu alguns filmes, a gente consegue fazer essa gravação, aproveitar o espaço, aproveitar... E o canal tem outros quadros, né? Pelo menos tem mais um, pelo menos, que é o Estante Cinemac, né? E algum que tá por vir, que logo vocês vão saber. Será que já não lançou quadro novo? De repente, quando ele... de repente já, né? Não sei se tem... Não tem data ainda. Deixa assim. Fiquem na expectativa aí, porque vai ser bem legal. Então é o momento de dizer assim, ó, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, curta, segue a Melissa lá no Instagram. @melprade. E no Letterboxd. Também Melprade. Né? E também segue lá no Instagram o @Cinemac e também no Letterboxd o @Macari. Além, claro, de se inscrever aqui no canal, seja bem-vindo, né? E a gente sempre diz que aqui é um canal para bate-papo mesmo, não é para, né, o conhecimento total, não. E não é regra. A gente é para ser uma opinião. Coisa livre, assim. É opinião. Né? A nossa opinião, para depois vocês colocarem a opinião de vocês ali nos comentários. Oscar, então, 1992, referente aos filmes lançados nos Estados Unidos em 1991, né? A edição de número 64 da cerimônia aconteceu no dia 30 de março de 1992, uma segunda-feira. Aí volta, né? Se a edição anterior tinha sido no Shrine, essa aqui volta para o Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles. Né? O Shrine, quando eu fui a Los Angeles, eu não visitei, ele fica um pouco mais afastado do centro, né? Mas o Dorothy eu visitei e é um lugar, é um pavilhão mesmo, algo bem, assim, uma dimensão bem legal, grande, né, e tal. E tu lembra o que tu estava fazendo em 1992, nessa data? Na data especificamente não, no ano sim que eu estava entrando no ensino médio. Olha só. Provavelmente tu também, né? Eu não. Não? Não, sou mais novo, né? Claro que não. Digamos que eu sou mais atrasado, então. O pessoal aí já tá sabendo, né? Que a gente tem a mesma idade e toda vez ele vem com essa história que ele é mais novo, eu não sei porquê. Mas né, tu tava entrando no ensino médio, né? Eu acho que eu não lembro, né? Eu não lembro se eu tava já no ensino médio nessa época. É. Vamos ter que voltar. Eu acho que eu entrei um ano depois. Acho que tu entrou antes pode ser. Pode ter isso, né? Pode sim. Eu entrei, acho, em 93, 94, 95. Foi. Eu entrei em 93. Tá. Né? Então, na próxima edição do Oscar, eu já vou vai estar no ensino médio. Agora, eu ainda tô aqui, eu ainda sou mirim.
Tô no fundamental ainda, né? Ainda tá na oitava série. No caso, primeiro grau, né? Aham, primeiro grau. E tu tava em Itaqui ainda, né? Sim. E eu estava em Tramandaí. Tu tava bem longe do outro, né? Bem longe. Quase opostos totais, né? Eu tava bem longe da praia. Tu tinha praia de rio, né? Era o rio. Não era muito propício para tomar banho, por exemplo. Muito bem. Vamos começar então a nossa jornada aqui pelos 5 filmes, né? O primeiro é o filme que venceu o Oscar, a gente sempre começa por esse, né? Que foi O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs, de Jonathan Demme. A agente do FBI ou FBI, né, Clarice Starling, recorre à ajuda de um assassino canibal brilhante, Dr. Hannibal Lecter, para capturar um serial killer, né, que estava fazendo novas vítimas. Judy Foster faz a Clarice e o Anthony Hopkins dá aqui vida ao Hannibal. Atuações incríveis, né? O Anthony Hopkins, inclusive, ele é o dos atores na categoria principal, ele é o que menos tem tempo de tela e venceu o Oscar na categoria principal. Eu acho que somando ali dá em torno de 15 minutos, eu não lembro exatamente quanto, né? Mas ele aparece pouco. Tem pouco. Mas assim, ele não aparece, digamos que é aquele efeito muitas vezes que ele não aparece tanto, mas ele sempre está presente. É algo incrível o que ele faz aqui. E esse filme, ele é um dos 3 filmes que ganhou os 5 prêmios principais. Sabia disso? Não sabia. Quais foram? Quais são as categorias principais, né? Filme, direção, roteiro, ator e atriz. E ele ganhou esses 5. Né? Os outros foram, né, o Aconteceu Naquela Noite, lá na década de 30, e Um Estranho no Ninho, que também, na década de 70, né, que também ganharam esses ganhou principais. os 5 principais. Né? Então é algo que já demonstra, né, o poder do filme, né, que tá aqui, eu tenho em DVD, né, saiu em mídia física, eu gosto muito dessa capa. Tem uma versão, inclusive, que é o inverso, né? Então, deixa eu ver se não tem aqui. Não, aqui não. Mas é uma versão que é o inverso, né? Que é o Hannibal aqui, em vermelho daí, né? Com a borboletinha também. E ele é baseado no livro do Thomas Harris, O Silêncio dos Inocentes. Eu tenho essa edição aqui, que, né? Folhas daquelas de jornal, né? E também, recentemente, saiu pela Dark Side, uma edição caprichada, mas que não é do livro exatamente, é um estudo sobre o filme, feito pela Yvonne Tasker, né? Então Entre Cordeiros e Monstros, né? O Silêncio dos Inocentes, e é daquelas coleções da BFI, né? Da Inglaterra, e, né, também edição caprichadíssima, né? E, bom, o que tu acha do Silêncio dos Inocentes, que é um filme que a gente viu junto na praia? No final do ano passado. Foi aonde que a gente estava? A gente estava em Bombinhas. Bombinhas. Passando o final E do ao ano. invés de ficar ir na praia, a gente ficou em casa vendo o filme. Nesse caso foi bem mais interessante ter ficado assistindo o filme. Não, eu acho que de repente o tempo não estava muito propício, então a gente ficou e valeu muito a pena. O filme é maravilhoso. A Ana assistiu com a gente também, né? Assistiu. A Ana assistiu. Ana é filha da Melissa. Eu não lembro se ela já tinha assistido, eu não lembro dessa... Eu acho que já. Então ela reviu. Mas eu nunca tinha assistido o filme. Ouvi falar, por causa do papel dele, Anthony Hopkins. eu ouvi falar. Então, mas eu nunca tinha parado para ver e achei maravilhoso. O interessante é que realmente, como tu falou, como ele aparece pouco, mas aparece muito, né? Porque as cenas são maravilhosas. E a Judy Foster, bem novinha, né? Fazendo o papel. Também entregou bastante, o papel foi muito bom. E eu vi algumas curiosidades sobre a questão do papel dele como o Hannibal, né? Quais? Que esse
esse Hannibal já havia aparecido em outros filmes anteriores a esse. Um deles é Caçador de Assassinos. Ah, sim. Esse filme é do Michael Mann, né? O Caçador de Assassinos. E eu acho um bom filme, né? É de 86, 87, se não me engano. E ele é baseado no Dragão Vermelho, né? Que é um outro livro do Thomas Harris, mas que tem o Hannibal Lecter. Mas não teve aquela... Não, foi meio fracasso, assim, o filme, pelo que eu pesquisei, né? E não foi tão... o papel do Hannibal não foi... Que não foi feito pelo Anthony Hopkins também, né? Então tem isso também, né? Tem isso. Mas o mais interessante que eu vi, o que o Hopkins fez para a pesquisa, para fazer esse papel. Ele frequentou até cadeias, frequentou lugares onde tinha assassinos condenados, assim, para vivenciar como era o comportamento deles. Isso é muito interessante, né? Para fazer aquele papel terrível do Hannibal, né? Eu achei bem legal, assim, de saber. Eu tô lembrando agora que quando eu fui a Los Angeles, né, que eu fiquei lá uma semana, né, 10 dias, na verdade, fiquei mais tempo. Eu visitei lá o Museu de Hollywood, que é o nome, né, que é um museu, assim, que reúne um monte de coisas, né, tipo, tem autógrafo de um monte de artista, é aquele museu mais de peças, né. Mas tem dois ambientes e um deles era um ambiente que tu entrava, um corredor assim, e é como se tu estivesse justamente naquele lugar que tu entra no Silêncio dos Inocentes, que ela vai visitar ele preso lá. Então, lembrei isso agora, tá? Tu fica dizendo que eu fico pensando, né? Não, lembrei disso agora que me veio à memória, né? De eu entrar naquele ambiente e ter, né, essa imagem, né? E de fato, assim, ó, é uma boa recriação, né? Claro, não é fiel ao filme, mas, né, tu se transporta para lá se tu já assistiu ao filme, né? E como eu estava falando antes da questão da pesquisa do Hopkins para fazer o papel, ele também se inspirou num professor dele, que era uma pessoa muito carismática, porém ele era mortal nas palavras. Isso eu fico imaginando esse professor, né? O que ele fazia em sala de aula. E tinha mais outro, ele também se inspirou num colega dele que não piscava. Ele comentou isso, que ele pesquisou, então todo esse papel dele realmente, por isso que é tão marcante. Que, não sei se tu lembra, no filme ele faz aquela... Lembro. Aquilo ali no filme é marcante, né? Muito bom. Eu gostei bastante do filme. O filme também tem o Scott Glenn, né, que faz aí também um policial, colega da Clarice, né? O nome do psicopata que eles estão buscando é Buffalo Bill, né? Também. O Buffalo Bill arrancava a pele das suas vítimas. Arrancava a pele, exatamente, né? E aí, claro que para buscar um serial killer como esse, tu tem que entrar na mente do... né? E aí, por isso que o Hannibal foi importante também para aquele caso, né? Para poder ajudar nas investigações, né? Muito bom. Mas acontece uma coisa no filme no final também, que é aqueles finais que tu fica... Tu sai do cinema com o filme junto, né? Tu fica pensando, né? É muito bom. Não dá pra falar, porque esse aí tem que assistir. Esse tem que ver. Se não viu ainda... Tem no Prime. Tem no Prime Video. Certo. O Silêncio dos Inocentes, The Silence of the Lambs. Próximo... Olha só, né? Aí tem uma pausa aqui, né? Uma pausa. Tu sai do Silêncio dos Inocentes, é um filme, um thriller tenso, né? Impactante, né? Perigoso, e tu vem para A Bela e a Fera, animação da Disney, dirigido por Gary Trousdale e Kirk Wise. Beauty and the Beast. Então, a história é aquela, né? Clássico conto da jovem que vê além das aparências e que, né, aqui nessa versão ela é musical, né? E que eu acho que é o grande diferencial e é o ponto positivo nesse filme, né? É um filme que eu gosto mais por ser um musical do que exatamente por ser uma animação, tá? Sei que muitas pessoas podem achar, mas uma animação concorrendo ao Oscar, ela é a primeira animação indicada a melhor filme na história.
até ali início dos anos 2000 não tinha categoria melhor animação, né? Mas geralmente os filmes da Disney eram indicados e ganhavam as categorias de canção e trilha sonora, né? Eu gosto bastante desse filme. Ah, é um conto de fadas, né? Então, mas realmente eu me fiquei um pouco surpresa quando o Alexandre me passou a lista dos indicados pra gente assistir, porque eu fiquei pensando, nossa, uma animação concorrendo a melhor filme, e realmente foi uma surpresa. Ainda bem que depois essa categoria entrou pro Oscar de animação. Temos a partir de quando? Acho que o Shrek foi um dos primeiros lá, né? Tá, então... 2000, 2001, 2002, talvez. Porque pra mim, assim, é meio, um pouco difícil de fazer uma escolha entre uma animação e né? Eu acho que essa tua observação é importante, né? Até eu conversei com esses tempos aí tá lá, né, no estante Cinemec, né, o quadro que eu fiz com o Cássio, que a gente falou sobre o Eduardo Coutinho, que é um diretor majoritariamente de documentários, é um documentarista, na verdade, né? E a gente comentou até, né, que é muito difícil tu fazer uma análise comparativa ali de tipos de produção diferentes. E aí, né, no caso, o filme de ficção, o documentário e a animação. Então, né, aqui, digamos... Mas, ao mesmo tempo, eu penso, mas por que uma animação não pode estar disputando a categoria de filme, né, em igual valor com os demais? Porque aí que tá. Animação, é um outro tipo... Mas é filme. Tá? É a mesma coisa que eu falo pro documentário. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma coisa bem interessante, né? Assim, a academia indicar a essa obra, né? E que ganhou 2 prêmios, né? De música, canção, né? E trilha sonora também. Então, a história é fofa, né? Aqui, digamos que ela é transformada em fofa, né? Porque é uma história, assim, pesada. Se tu vai, assim, no meandro, né? Se tu pega lá a versão, por exemplo, que tem da Bela Fera do Jean Cocteau, né? Que é lá dos anos 40, né? Um filme cinema francês. É pesado o negócio, né? Aquela coisa, assim, das aparências mesmo, né? Né, a questão do valor, do preconceito, né, de como tu é segregado socialmente também por isso. Então, se tu vai a fundo, é um tema, peraí, né? Mas aqui, né, tem toda a delicadeza, os traços, Sim, né, porque a história de amor. Porque a Bela, ela vivia naquela comunidade, mas ela estava cansada daquela vida provinciana, daquela pequena cidade. Ela queria mais que aquilo, ela sempre estava lendo, se informando, e tinha lá o galã que todas as moças ficavam apaixonadas, e ele era interessado nela e ela não estava nem aí para ele, né? Mas é que a história não é só para o começo é assim, usando essa questão do romance que poderia acontecer, mas a questão toda acontece quando o pai dela acaba sendo capturado lá. Ele é preso no castelo da fera, né? Isso, e daí ela acaba se oferecendo pra ficar no lugar do pai dela, pro pai dela ficar livre, né? E aí que começa toda a relação dela com a fera, que é bem bonita, né? E tem os objetos falantes, né? Tem o bully, é bem legal de ver os ratinhos e tudo mais falando. Bonita a história. Acho que é um ótimo filme da Disney, né? Ótimo filme da Disney. Muito bem, esse tá disponível, evidentemente que tá. Na Disney+. Na Disney+, Disney Plus, né? Sim. A Bela e a Fera. Depois, Bugsy, dirigido por Barry Levinson. Tá aqui. A Time Magazine disse que esse é o melhor filme do ano, né? Talvez eles não tivessem visto ainda outros, né? Mas enfim. A trajetória de Bugsy Siegel, um mafioso impetuoso que sonha em transformar Las Vegas em um paraíso de luxo e do jogo. O Warren Beatty, que também é o produtor do filme aqui, faz o Bugsy, né? Annette Bening,
né, que mistura glamour e tragédia. Inclusive é o filme que faz com que os dois se tornem depois, né, marido e mulher, se casam, né, depois do filme e tal. E tá aí, né, um filme de crime, mas também de megalomania, né, porque Las Vegas ela vai se desenvolver ao longo do tempo, né, e hoje, claro, é uma coisa, é uma cidade que tem sempre muitas luzes, né, mas isso, claro, teve um início, né, e a máfia teve muito próxima e presente nessa construção, e o Bugsy mostra um pouco isso. E desse dinheiro da máfia que ele conseguiu e surgiu a ideia e ele colocou em prática de criar esse hotel no meio do deserto. E que dá origem a Las Vegas, né? Que essa história é a história verdadeira, é assim? Baseado em fatos, né? Mais ou menos aquilo ali. É porque como é uma ficção sempre tem liberdades, né? Sim. Isso é importante a gente colocar, mas esse ponto de construção de Las Vegas se deu paulatinamente dentro desses universos da máfia, né? Sim, mas ele era uma pessoa bem autoritária, violenta também, vamos dizer assim. E ele queria tudo do jeito que ele estava planejando na cabeça louca dele, né? Inclusive tem aqueles momentos, né, do filme que ele tá lá construindo o hotel, e aí tem lá o dinheiro, e aí ele precisa de mais dinheiro para fazer outra coisa, e aí, né, digamos que superfatura a obra, né? Não, a obra começa com um valor, não lembro exatamente, assim, $1 milhão. E acaba em 10 milhões de dólares, uma coisa absurda, assim, a diferença, né? Eu lembro dessa parte. Mas de superfaturamento o Brasil entende bem, né? A gente sabe bem o que é isso, né? Rindo de nervoso, tá, pessoal? Realmente... eu acho que aqui o romance, ele... Claro, tem o romance, né? Tem esse ponto, mas ele ele não é tão, assim, central. Pelo menos não me chamou tanta atenção, né? Tem química dos dois? Tem, né? Demonstram na tela. Mas... Não é o foco, né? Não é o foco. E o Warren Beatty vinha de um outro filme, que é o Dick Tracy, né? Que foi, digamos, não foi indicado no ano anterior ao Oscar, né? Mas que é aquele filme que tem a Madonna também, né? Famoso, né? E aí aquele volta também, mas daí não para um personagem, né, de quadrinho, e sim para digamos, um gangster aí baseado na história, né? O Benjamin Bugsy Siegel, né? Gangster e playboy, que traiu a máfia por amor. Amazon Prime. A Amazon Prime. Tem que alugar para assistir esse. Aí pensa bem em teu orçamento, né? Porque é aquilo que eu digo, né? Pra ver se vale. Se tu tá fazendo essa maratona que nem a gente, vale, né? Vale. Então tem que ver, né? Então... Bom, JFK, a pergunta que não quer calar. Blu-ray aqui. Dirigido pelo Oliver Stone. De novo ele. E com o Kevin Costner, depois de lavar a vida ganhando um monte de Oscar no ano anterior, ele volta aqui fazendo, né, esse filme bastante complexo, né? Um filme que bastante extenso, né? Tem quase 4 horas de duração esse filme, né? Um filme bem longo, 205 minutos, quase 3 horas e 25 de filme, né? Bastante tempo. E tem o Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, o Mickey Hooker, a Cissy Spacek, o Joey Pesci e o Jay Sanders. O Joey Pesci aí de novo. Joey Pesci de novo, menos violento. Acho que aí menos. Porque, claro, né, no anterior, lá nos Bons Companheiros, você sabe, né? Só que não adianta, eu lembro dele lá no Esqueceram de Mim. Tem isso também. Então eu fico... Mas que ele era violento também. Ele era violento, mas violento assim, bobalhão, né? Um violento que apanhava, né? Ele só fazia a cara de malvado, mas na verdade não conseguiu muita coisa. Bom... Promotor Jim Garrison desafia a versão oficial do assassinato de John F. Kennedy
e mergulha em uma teia de segredos e interesses ocultos, né? Aí o Kevin Costner tá nesse papel aí do Jim Garrison. Tem umas sequências bem legais que eles estão lá fazendo toda a investigação na casa dele, não sei se tu lembra. Da casa dele, a Cissy Spacek até casada com ele e tal, e eles estão lá fazendo todas aquelas investigações para saber o que houve no crime, né, para tentar desvendar, afinal de contas, como foi o assassinato do Kennedy, né? E, né, digamos que aqui o Oliver Stone faz mais um exercício de provocação dessas teorias, né, de conspiração, paranoia da política norte-americana, né, que existe muito, e entrega um grande filme, não só no tamanho, né, mas também nessas questões de construção de uma ideia, né, porque assim, ó, pode, né, é muito aqui de suposição, levantamento, né? Ou seja, teoria da conspiração. Porque depois que eles encontraram o suspeito e o suspeito foi preso, e morto, vamos né? dizer assim, foi morto, aí foi reaberta a investigação e eles descobriram outras coisas. Então, realmente, não ficou nada muito bem definido. Eu lembro nesse processo todo de mortes que iam ocorrendo durante... Porque eu não lembro tanto desse filme, mas eu lembro de algumas cenas que eles... aparecia lá, o fulano foi encontrado morto. Aí tinha lá uma carta como se o cara tivesse se matado. Mas não ficava bem claro se realmente ele tinha se matado ou se aquilo tudo foi forjado. Então apareceu uma ou duas mortes, assim, durante o processo de investigação, que alguma coisa que eu me lembro, assim, algumas cenas, que eram bem chocantes, assim. O filme também, aí tá, tem esses momentos também que tem o Jack Lemmon, o Ed Asner, o Donald Sutherland, que são esses outros personagens que aparecem ali dentro dessa ideia, né, conspiratória também, que seriam pessoas que entrariam nesse relatório da comissão aí para serem examinadas, a comissão Warren, né, do assassinato do Kennedy, né. E é um filme que, digamos, para nós brasileiros, né, que temos já o afastamento histórico disso, né, é uma história muito norte-americana, né, a gente sabe também, digamos que, né, pode não interessar muitas pessoas, né, até porque nos Estados Unidos tem toda essa imagem também positiva do Kennedy, né? Mas é uma história bem famosa, né? É uma história todo famosa. Mundo já ouviu falar, ouviu alguma coisa sobre. Exato, muita repercussão, né? Afinal de contas, a morte de um presidente vai causar isso, evidente. Ainda mais da forma como foi, né? Em Dallas, né? Um atentado. Então, os impactos da imagem também são muito, muito sentidos, né? E eu acho que, mesmo que tu, né, não se interesse muito pelo assunto, eu acho que é um bom thriller investigativo aqui, né? Então vale também por isso, né? Por essa história que é contada, né? Até porque o Oliver Stone, ele é quase assim, né, tem um teórico, né, do cinema, de análise de cinema história, que é o Robert Rosenstone, que ele coloca, né, que o Oliver Stone seria um desses cineastas historiadores, né, porque ele, ao longo da filmografia, ele trabalha muito com os temas recorrentes da história dos Estados Unidos, né? Então ele já tinha feito vários filmes sobre o Vietnã, por exemplo, que a gente falou aqui, né? E aqui o JFK, depois ele vai fazer outros filmes sobre presidentes que não vão ter tanto sucesso no Oscar, né? Mas ele tem filmes sobre o Nixon, sobre o George W. Bush, né? Mais recentemente ele relançou um documentário daí que é JFK Revisitado, que passou no Festival de Cannes alguns anos atrás. Então, é um diretor que tem essa preocupação, né? E falando de Kevin Costner, eu acho que eu prefiro o Kevin Costner no Dança com Lobos, e tu? Do que JFK. Eu acho que eu prefiro o Kevin Costner em Campo dos Sonhos. Nossa, o Kevin Costner em Coração Valente, não? Não, é Mel Gibson. Não, né? Qual que é o Kevin Costner? Que tem um desses de época, assim. Ele tem... o Dança com Lobos é um desses, né? Mas tem lá o Water Road, né? Que é um filme horrível. Tem o The Postman, né? Que é o Mensageiro, que também é um filme bem problemático. Né? O Kevin Costner está em O Guarda-Costas. Esse lembra? A gente vai falar? Não. Não foi indicado. Ainda bem, né? Eu gosto desse. Não, mas se fosse indicado ao Oscar... Oscar... Igual eu gosto de Ghost. Não, tudo bem, mas se fosse indicado ao Oscar aí, né? Eu parava já, né? Não. Já parava?
parava. Não, né? A gente tem que continuar independente se os filmes são bons, né? Aí... Nem que seja pra dar risada, né? E esse aí tá disponível em algum lugar? Ó, eu, na minha pesquisa, Disney+, e no Prime. Por que tá no Disney+, eu não sei, mas tava Pois lá. é da Fox, né? Acho que a Fox foi comprada, eu não sei agora se foi comprada pela Disney. Eu fiz uma pode ser, pesquisa, né? Cada um deles Porque a Disney já comprou tanto negócio aí, né? Tem de o repente, Marvel, o Star Wars, tem... Mas se não tem... a minha informação, a minha fonte diz que Disney+, e Prime, então... Tá bom. Vocês podem dar mais uma olhadinha. Qualquer coisa a gente começa a fazer investigar teorias da conspiração aí pra ver essas tuas fontes, né? Será que eu vou ter que falar mais com a inteligência artificial? Eu não gosto muito de falar com ela, tá? Quase nunca falo. É. Chat GPT, essas coisas aí. Alexa. Não... Eu sou do tempo de... Tanto dá pra ver a diferença aqui enquanto o Alexandre tá com as informações dele no tablet, eu tô no caderno e papel e caneta. Eu sou das antigas. Por isso que ele fala que ele é mais jovem. Ah, por isso só, Eu acho né? que é por isso. É, pode ser. Pode ser. Fechando o Oscar 1992, O Príncipe das Marés, The Prince of Tides, dirigido pela Barbra Streisand. Ela mesma. Um homem do sul dos Estados Unidos viaja a Nova York para ajudar a psiquiatra de sua irmã, revelando memórias dolorosas e se envolvendo afetivamente com ela, com essa médica. Nick Nolte aí, né, faz esse homem e a Barbra Streisand faz a psiquiatra. Ela tem bastante destaque, né, porque ela tá tanto na atuação quanto na direção, né? Então é um filme, digamos que é um drama, né? É um drama. É um drama. Um drama ok, assim, acho que vale a pena ver, né? Muitas questões do passado, das relações entre o passado e o presente, porque aí que tá, né? Tem uma questão meio, né, de fundo de traumas, né, aqui. Durante o filme eu achei interessante, eu gosto quando tem assim os flashbacks. Quando começa a história, ele tá lá com a família dele, os filhos dele, e acaba tendo que, por pedido da mãe, indo encontrar a irmã que tava com problemas, né? Então foi nessa viagem que quando ele sai de casa que ele acaba encontrando essa psiquiatra da irmã, e durante as conversas com ela ele começa a ter os flashbacks do que acontecia na família dele quando ele era criança, né? E são cenas bem tristes, assim, porque o pai era uma pessoa violenta. Então eu acho interessante como ele coloca, assim, as lembranças com flashbacks e com cenas do passado. Eu acho legal. E tem aquelas cenas na praia, né? Eu tô tentando lembrar, assim, esse filme faz um pouquinho mais de tempo, mas não faz tanto, foi início do ano, né, que a gente viu, né? E aí tem aquelas cenas na praia, naquela casa, né, que são bonitas e tal, né? É porque a casa era na beira do mar, assim, a casa da família dele quando criança, né? Isso. Aí daí vem essas memórias também, né? Isso. Aparece a questão, uma cena deles, aquela coisa do trauma que ele teve lá, que se vocês assistirem, vocês vão ver o que aconteceu real. Apareceu uma cena dele se afogando, que várias vezes aparece essa cena ele se afogando. Isso. Para poder fazer uma ligação com o trauma que ele teve na infância. E ele e a família inteira, tanto que a irmã dele que estava com esse problema, né? Isso. Mas daí, no meio disso tudo, tem o romance dele com a psiquiatra. Eu achei, assim, um pouco que, assim, ó, faltou um pouco de ética pra ela, porque ela era uma médica psiquiatra e parecia que ela estava sempre seduzindo ele, e ambos eram casados. Ela era casada, tinha filhos, e ele era casado e tinha filhos, e aí ele começou a ir lá pra ajudar a irmã e acabaram... Era muito estranho, assim, as cenas dela... sei lá, seduzindo ele. Me parece que faltou química entre o Nick Nolte e a Barbra Streisand, inclusive. Que faltou? Digamos que é algo meio improvável aquele não é casal. Um casal assim, né? Se fosse um Kevin Costner, talvez... Não, acho que também não ia dar. Acho que não. Não, acho que não foi legal essa parte dela como psiquiatra se envolver com
irmão da paciente dela. Uhum. Porque acabou que ele acabou consultando com ela também e contando da vida, porque a ideia era essa, ele ajudar ela com o tratamento da irmã, porque daí ele acabou contando os traumas que a família inteira, os irmãos todos tiveram por conta do pai e outras situações, e aí acabou que ele começou a se tratar com ela e acabaram se apaixonando. E eu não lembro o que acontece muito no final do filme, mas... Ele é treinador de futebol americano desempregado. Sim, e ele treina o filho dela, Isso, lembra? treina o filho dela. O filho dela queria jogar Exato. e não jogava bem, e ele acabou se oferecendo para dar aula para ele, lembra? E o título do filme, O Príncipe das Marés, tem a ver com um livro, né? Eu acho que sim. Tu tem o livro? Não tem o livro, mas tem a ver com um livro, não, no filme, né? Que tem alguém que está escrevendo. Ah, tá. Achei que tu estava falando que tinha um livro baseado... É baseado num livro, eu acho. Ah, tá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Sim. Mas eu acho que dentro do livro, né, dentro do filme, digamos que tem alguém escrevendo um livro chamado Príncipe das Marés. Acho que é então isso. Tá. Agora não posso dar... Mas que eu vi alguma coisa que falava que era baseado num livro. Eu não sei o nome do autor. Mas... É um filme ok. É um filme ok, né? Vale aí, talvez... Esse talvez a gente poderia ter revisto até para mais próximo agora, para ter mais fresco na memória, mas acho que em linhas gerais é por aí, né? É por aí. Os 5... o Prime, onde que tá? Dá para alugar no Prime. No Prime, alugar no Prime, né? Sim. Os 5, então, desse ano, O Silêncio dos Inocentes, A Bela e a Fera, Bugsy, JFK, A Pergunta que Não Quer Calar e O Príncipe das Marés. O vencedor foi O Silêncio dos Inocentes, como a gente já falou, e eu daria o Oscar para, adivinhe, O Silêncio dos Inocentes, é claro. Então somos 2. Ou 3 com a academia, né? Eu vou dar o Oscar para o Silêncio dos Inocentes. Fechamos, né, com a academia? Sim, Passa a régua? Dessa vez, sim. Ultimamente a gente tem discordado com... Mas é que a gente tá aqui para falar o que a gente quer, né? A gente tem um distanciamento histórico também, né? Isso eu sempre gosto de falar. Tem um distanciamento histórico. Talvez se fosse na época a gente poderia ter uma outra impressão. Então, claro. Né? Enfim. Mas o Silêncio dos Inocentes é filmaço. Você também gosta de Silêncio dos Inocentes ou você é que nem um amigo meu, né, Arthur, que não gosta do Silêncio dos Inocentes, que acha um filme super valorizado? Como assim, Arthur? Como assim? Deixe lá nos comentários a sua opinião, para qual desses 5 você daria o prêmio. E não esqueça de se inscrever, como a gente já destacou, de curtir, de compartilhar. E eu acho que é isso, né, Melissa? Sim. Até o Oscar de 1993, pessoal. Até lá!